Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme.
A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes,
como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle,
acreditar que Ele sabe o momento certo para agir, espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir, espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir, espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir, espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor,
e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem,
habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém.
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme.
A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes,
como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle,
acreditar que Ele sabe o momento certo para agir, espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir, espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir, espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir, espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor,
e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem,
habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total.
Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. A paciência começa quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esperar não é inatividade, é fé em ação. É continuar fazendo o bem enquanto confiamos. Deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A paciência nos permite desfrutar da presença de Deus mesmo antes de recebermos a recompensa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansar no Senhor é soltar o controle, acreditar que Ele sabe o momento certo para agir. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Os que confiam e esperam pacientemente serão firmes, como árvores plantadas junto às águas. Os malfeitores serão cortados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Um dia, a luz da justiça brilhará, e a paz reinará sobre aqueles que perseveram na fé. Seja paciente. Seja firme. A paciência é a confiança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que possamos, a cada dia, esperar no Senhor com fé e confiança total. Amém.